princípio, foi a questão de ir ao médico e ter um resultado, né, Lígia? Isso, num exame de rotina, a minha médica percebeu uma alteração no exame da mama e me encaminhou para um mastologista e eu percebi que eles tiveram uma certa urgência em fazer os exames, né? E fui diagnosticada com câncer, isso em abril de 2017. Quando eu fui diagnosticada, ele já era estágio 3. E como é que foi quando veio o resultado para você? Na verdade, quando a médica suspeitou pelo resultado da mamografia, ela já pediu que a secretária agendasse com urgência um mastologista para mim. Na época eu não sabia nem o que significava essa especialidade médica, mastologista, mas eu percebi a urgência dela ali. Ela pediu que a secretária parasse de fazer tudo que estava fazendo e fosse para o telefone, só saísse do telefone quando conseguisse uma consulta com um mastologista ainda naquele dia para mim. E eu perguntei para ela, o que significa isso tudo? Ela falou, significa que deu uma calcificação no teu exame, na mamografia, na rotina. Eu falei, isso pode ser o quê? Ela falou, ou resto de leite materno, porque você amamentou, ou uma infecção, e não falou mais nada. Aí eu falei, bom, não é resto de leite porque faz 12 anos que eu amamentei. Se fosse uma infecção, eu teria tido febre, teria sentido alguma coisa. Então, pode ser câncer. Aí ela não respondeu. Então, naquele momento, na verdade, meu mundo caiu, né? E a secretária conseguiu um mastologista de abril. E eu saí do consultório dela, eu mal consegui chegar até o carro. Minhas pernas tremiam tanto que a hora que eu entrei no carro, o joelho batia um no outro. Tive que orar para conseguir dirigir até o serviço do meu marido, lá falei com ele. E mais tarde eu tinha agendado para fazer sobrancelha. E eu fiquei inquieta, meu coração disparava, boca seca, tive ansiedade bem forte mesmo. Só que quando eu fui para fazer a sobrancelha, aconteceu uma coisa inédita. A mulher que faz sobrancelha sabe que dói pra caramba fazer sobrancelha. Eu dormi o tempo todinho que a moça estava fazendo sobrancelha em mim, passando cera quente. Aí eu saí de lá assim, acreditando que naquele momento, durante toda a minha vida de cristã, naquele momento, eu conheci a paz que excede todo entendimento, que a Bíblia fala. Porque o jeito que eu fiquei mal antes e depois dormi ali, enquanto fazia sobrancelha, naquele momento eu conheci essa paz e ela foi essencial para mim. Aí fiz todos os exames, acho que levou uns 20 dias. Esse tipo de câncer, ele tem 95% de chance de cura, porém, pelo fato de já ser grau 3, ele é um dos piorzinhos, foi o termo que ele usou. Nós vamos fazer uma série de exames, nós vamos te virar de ponta cabeça para ver se entra no centro cirúrgico dentro de 20 dias, no máximo. Na verdade, eu levei 45 dias para entrar no centro cirúrgico. Nesse meio tempo, continuei fazendo exames. Aí aconteceu uma coisa interessante, que eu nem lembro se eu cheguei a comentar com você na época, mas você me mandou uma mensagem lá no Facebook, não foi nem foi no Facebook. Você falou para mim assim, ora e determina, dê ordens a esse câncer, que ele seque pela raiz, assim como Jesus ordenou que a figueira secasse pela raiz. Aleluia! Eu ainda tenho essa mensagem. Glória a Deus! E eu comecei a fazer isso. E num dos exames, esse câncer do tamanho de 2 e pouco, ele foi para mais de 5. Ele estava 2, acho que estava 2, foi para mais de 5 o tamanho dele. Então ele estava crescendo muito rápido. E os médicos estavam preocupados com isso, né?
Mas eu estava aguardando a autorização do convênio, os outros exames que tinham que ser feitos, né? E eu comecei a orar. Eu orava e eu mandava ele, decretava que ele se secasse pela raiz. Olha, isso que é fundamental, presta bem atenção no que ela está falando, é muito profundo. Porque parece uma coisa insignificante, mas é uma atitude e um poder que Deus deu para você, para nós, de falar com a montanha, entendeu? É dizer a montanha, ergue-te e lança-te no mar. Assim que ela recebeu a mensagem, e nós aqui, junto com todo mundo, nós não ficávamos pedindo para Deus, nós ficamos falando com o câncer. Nós falávamos assim: câncer, nós te destruímos raiz e ramo em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E ela creu, e ela praticou, ela creu. O poder não está no Edivaldo, não está, o poder está na palavra. Creu na palavra de Jesus. E foi isso que aconteceu, um milagre, né? Dela entrar no estado de paz, tranquilidade. Pode continuar, maravilha. Então, aí eu orava assim, eu peguei uma lista de versículos que falam sobre cura, eu imprimi várias cópias, eu tinha cópia no banco do meu carro, eu tinha cópia no meu criadinho, eu tinha cópia na porta da geladeira, onde eu ia os versículos estavam. Então, várias e várias vezes no dia eu ficava lendo aqueles versículos, tudo versículo de cura, lendo e declarando a minha cura. E o tempo foi passando, chegou no dia da cirurgia, a cirurgia foi dia 27/6/2017. Uns dias antes da cirurgia eu fiquei completamente tensa, os médicos queriam que eu tomasse medicação para dormir, porque eu parei de dormir, mas eu não quis tomar, só tomei esse remédio fitoterápico, né? Valeriana, essas coisinhas assim, mas no dia da cirurgia eu estava anestesiada, eu estava assim, de uma calma. Entrei no centro cirúrgico brincando com toda a equipe que estava lá, conversei, brinquei e tal. Fui do jeito que eu costumava ser, né? E eu até tinha esperança dos médicos me abrirem e descobri que não tinha mais câncer e me fechar de novo. Eu tive um susto quando eu voltei, 6 horas, a cirurgia durou 6 horas, eu optei por retirar as 2 mamas. Então, foi uma mastectomia bilateral e radical. Quando eu acordei toda enfaixada assim, tal, coloquei as mãos, aí eu percebi que realmente tinha sido necessário retirar, né? O que o médico falou para mim é que ali na hora, dependendo do que eles encontrassem, eu não colocaria nem o silicone, porque eu teria que fazer tratamento, mas dependendo, ele já colocaria. Se ele colocasse, significava que tinha menos de 50% de chance de eu precisar fazer o tratamento. Então, quando eu voltei da anestesia, que eu vi que eu não tinha nada mesmo, que eu estava sem meus seios, né, que eu estava com uma prótese, eu sabia que tinha sido necessário tirar tudo, mas até então eu não sabia se ia ser necessário fazer quimioterapia, radioterapia. O material colhido foi para exame e quando voltou o resultado, o médico me falou: olha, da minha parte você está curada, porque a gente conseguiu tirar tudo e com uma margem de segurança perfeita. Só que eu quero que você passe pelo oncologista para a gente ver a opinião dele, porque a opinião dele é mais importante que a minha. E o convênio que agendou para mim a cirurgia, o exame com o oncologista, que foi no dia do meu aniversário, no 17 de agosto, e a consulta durou 1h15. Minha pressão subiu durante a consulta, eu fiquei muito tensa, mas o que o oncologista ficou assim, um pouco intrigado, é que ele viu um câncer que media 2 centímetros e pouco. Um pouco antes da cirurgia ele estava medindo mais que 5 centímetros,
Só que o material colhido no dia da cirurgia foi de 2 e pouco. Ele falou, então, você não fez quimioterapia, radioterapia nesse período antes da cirurgia? Eu falei, não. Então o câncer começou a reduzir sem que você tenha feito tratamento nenhum. Exatamente. Aí ele voltava, ele me examinou, e via todos os exames de novo. E eu ali tensa. Aí telefonou para um mastologista, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Aí eles chegaram à conclusão de que eu realmente não precisava fazer tratamento, nem um comprimidinho, que eu esqueci o nome agora, que a maioria das pessoas precisam tomar, eu não precisei tomar nada. Então eu realmente acredito que houve a cura. Ah, mas você precisou fazer a cirurgia? Sim, eu precisei fazer a cirurgia. Sim. Só que poderia ter sido pior. Sim. Eu poderia precisar do tratamento e graças a Deus eu não precisei. Né? Para honra e glória do Senhor, eu não precisei. Deus sabe até onde eu aguentaria, né? E eu aguentei até a cirurgia e eu não sei como teria sido se eu precisasse fazer tratamento, mas com certeza teria sido bem doloroso para mim, bem mais do que a cirurgia. E você provou o poder da palavra. Sim, com Presta certeza. atenção, ó, eu falo sempre, não é positivismo, é o poder da palavra. A palavra é espírito, ela é vida. E eu tenho certeza que a partir desse vale que você passou, a tua vida espiritual tomou uma outra dimensão. Com certeza, eu saí dessa experiência sendo outra pessoa. Uma coisa interessante que eu vivi também durante esse período foi que, num momento, eu orando, e eu fiz num momento assim, de bastante angústia, e eu abri a Bíblia, se não me falha a memória, Salmo 46, que diz que o Senhor fala, o Senhor troveja e a terra se desfaz. Isso. E aí eu me apeguei a essa palavra também, porque foi muito interessante que várias vezes eu entrei em consultórios, porque nesse período teve dia de eu ir em 3 médicos, no único dia. Eu não fazia mais nada da vida, não sei ir médico, fazer exames e um monte de coisa, né? E por diversas vezes eu entrei em consultório médico debaixo de sol e saí debaixo de chuva e trovão. Então eu entendi que Deus estava falando comigo nisso também. Então, como decreto de fé, todos os dias, várias vezes no dia, eu pegava um copo de água e ficava jogando sal lá dentro e via o sal se desmanchar. E eu falava, é isso que acontece com a terra quando Deus troveja. E se Deus troveja e a terra se desfaz exatamente como esse sal se desfaz, é isso que vai acontecer com esse câncer. Ele vai se desfazer. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Que maravilha. É bênção. Bênção mesmo. E a gente vê a Lígia assim de bem com a vida, né? Saudável, em todos os aspectos, né? Sua vida física, sua vida emocional, sua fé. E a gente glorifica a Deus. Dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Amém? Vamos prolongar muito, né? Porque esse é um breve testemunho.